Olá pessoal, a aula de número 3 demorou, peço desculpas, mas agora nós vamos continuar. Hoje nós vamos aprender a instalar e configurar o servidor de banco de dados MariaDB. Exatamente, o MariaDB é um servidor de banco de dados de alta performance que funciona linda e perfeitamente com o WordPress, já que esse é o objetivo de nosso curso. Queria chamar a sua atenção para um detalhe importante em relação a Vultr. Algumas pessoas estão reclamando do processo de verificação de contas. Você cria a conta, deposita um valor inicial aí de $5, mas quando você vai criar o cloud, dá erro. A conta não está liberada. Esse processo, isso acontece porque, infelizmente, o Brasil ele é um país aí com muitas fraudes. E aí o pessoal já sabe disso e barra a conta de brasileiro, em geral. E o procedimento para liberação é simples. Você efetua o login e abre um ticket de suporte pedindo de forma simples e direta a liberação da sua conta. Olá, por favor, gostaria de criar um cloud. Você pega a mensagem de erro que está aparecendo e cola lá no ticket. Aí eles vão te falar, olha, para você liberar sua conta precisa disso, disso e daquilo. Em alguns casos eles não pedem nem documentos, só liberam diretamente. Eu sei que às vezes é chato e tal, mas tem um pouco de paciência, porque no final vale muito a pena. A plataforma tem uma qualidade muito boa e com certeza, se você está cansado do marketing de empresas de hospedagem, você vai se beneficiar bastante com isso aqui. Uma outra coisa é que o site está pronto, certo? Agora você vai poder acessar os comandos que eu aplicar nas aulas através do site. Aqui só tem até a aula de número 2, mas vai ter agora a aula de número 3, que já estarão disponíveis esses comandos. E se você estiver achando que esse curso está te ajudando em alguma coisa, não deixe de compartilhar. E se você também ainda não criou o seu cloud, clica no meu link aqui, tá? Que eu te agradeço muito. Muito bem, vamos começar. A primeira coisa que nós vamos fazer é efetuar o login em nosso servidor através do protocolo SSH, utilizando um software cliente SSH. Na aula de número 2, você viu que eu utilizo o MOBA. Você pode utilizar o MOBA, o PuTTY ou outro do seu interesse. O primeiro passo é acessar o site Percona Tools. Tá, porque, gente, é o seguinte, muitas vezes eu vejo pessoas pegarem aquele arquivo my.cnf de otimização do banco de dados na internet. Acontece que nem sempre aquele arquivo vai funcionar no servidor. Às vezes você vai ter problemas com ele. No site Percona Tools, nós temos aí essa ferramenta para gerar um arquivo bacana, bem otimizado para o banco de dados. Muito bem, gente. O que nós fazemos agora? A gente clica nesse botão laranja, criar uma configuração do MySQL. Ele vai te perguntar um usuário, um e-mail e senha. Você efetua o login ou clica aqui do lado em New Account. Efetuei o login, você pode criar sua conta lá. E nós vamos iniciar aqui a geração do nosso arquivo. Ele já começa fazendo uma pergunta. Qual é o tipo de servidor? A primeira pergunta que o software, o sistema aqui nos faz é qual é o tipo de servidor que nós estamos utilizando. Nós vamos deixar ele aqui como está, em produção. É um servidor dedicado? Aí vai depender de você, se você está com cloud ou com servidor dedicado. Aqui eu vou deixar sem marcar. Olha, aqui essa pergunta é um pouco mais complicada, mas em geral para blogs nós podemos deixar o OLTP ou esta outra opção que eu não vou aqui pronunciar por não saber a pronúncia. Mas o próprio site já diz aqui, ó,
fóruns, blogs, tá bom? Eu vou deixar como está, não vou mudar. Vou deixar aqui. Aqui ele pergunta o seguinte, se esse banco de dados é um servidor de réplica. Você vai marcar não, porque é o seu primeiro servidor de banco de dados. Não é uma réplica. Quando é feita essa réplica? A réplica é tipo o seguinte, você tem um servidor principal de banco de dados e você cria outro cloud com um banco de dados também. Só que esse outro cloud ele contém um servidor escravo, servidor slave. Esse servidor slave é a replicação, é a cópia exata do servidor principal. Se o principal falhar, ele vai assumir o funcionamento do banco de dados como servidor principal e assim o site não vai apresentar nenhum erro de conexão com o banco de dados. Aqui em nosso caso, nós não temos servidor slave, então não vamos marcar. Próximo. Onde está hospedado este servidor? Em um hardware dedicado? Não, vamos colocar aqui em outro. Isso aqui tanto faz, na verdade. Talvez seja mais para estatística. Você usa virtualização? Sim, KVM. Qual é o tipo de armazenamento? SSD. Quantas CPUs tem o seu sistema? Aqui no meu é só uma. Depende do seu aí. Qual o tamanho da memória? Aqui é só 1 GB de memória. Qual o sistema operacional? Linux, você vai deixar isso aí. Quantas tabelas você vai utilizar? Menos de 100. Próximo. Qual é a versão do seu banco de dados? Aqui não vai aparecer o MariaDB, então nós vamos deixar aqui no 5.6, já que nós vamos instalar o MariaDB 10.1. Tá? Aqui também seria útil se fosse uma SQL comum ou o Percona Server. Especificar o diretório de dados. Você vai digitar o seguinte: var lib MySQL, do jeito que eu digitei aqui, tá? Qual é o seu... Qual é o motor de armazenamento preferido? O Storage Engine. Deixa aí no DB. Qual é a variável do banco de dados? MySQL, que no caso poderia ser o Percona, mas nós vamos utilizar o MariaDB. Próximo. Olha, isso aqui é muito interessante. A configuração dessa diretiva aqui, inodb buffer pool. Quando os servidores, isso aqui come muita memória, tá? E também para ficar muito otimizado, você precisa colocar um valor alto. Ele fez o cálculo automático baseado em GB/RAM, deu 532 megas. Se a sua aplicação aí, o WordPress, vai precisar de mais memória, então é melhor você aumentar a sua memória. Ou então diminuir. Aqui eu vou colocar só 64 megas de memória, porque eu só tenho 1 GB/RAM, tá? O tamanho do log do INDB, deixei aqui o padrão, 64 megas. Configurar a durabilidade do InnoDB, já deixei no padrão. O Direct, deixe no padrão, tá? Aqui, o resto aqui deixa tudo no padrão. Próximo. Configurar o cache. Padrãozão aí também, 50. Aqui tá alto, Keybuffer deixa 8, porque a nossa memória é pequena. O limite de conexão, 500 conexões, pode ser, mas eu vou colocar aqui só 100. Tudo visando a melhor performance. Deixe isso aqui como está, porque nós vamos editar essa variável depois. Essa diretiva. Bom, galera, essa parte aqui, geral aqui, você deixa do jeito que está.
Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui é importante. Ignorar o hostname. Por que que é importante? Às vezes, quando você vai rodar, o banco de dados vai rodar e ele precisa identificar o seu servidor, ele vai pesquisar o hostname, servidor.milsite.com.br. A maioria das pessoas acabam nem setando isso no DNS. Isso aí pode causar um certo atraso no banco de dados. Então, ignora. Skip Name Resolve é uma funcionalidade muito útil para ganhar tempo. Deixa aquilo lá marcado. O resto você não mexe. Vamos para frente. Name do seu servidor, como eu falei, né? Vamos ignorar justamente isso aqui. Você coloca o nome que você quiser aí, tá? Aceite os termos. E pronto, o nosso arquivo foi gerado, tá? Eu vou deixar uma cópia desse arquivo lá no site. Você pode pegar diretamente do site. Mas não seja preguiçoso de não fazer esse procedimento que isso vai te ajudar bastante aí no seu aprendizado, tá bom? Então, foi gerado aqui pra gente um arquivo, tá? A gente vai copiar isso aqui, todas essas linhas. Então, vamos lá. Nano, que é o editor de texto, /etc/my.cnf. Esse arquivo my.cnf é automaticamente identificado pelos servidores de banco de dados como arquivo otimizado na instalação do servidor. Vou colar aqui. Perfeito. Tudo que eu vou mudar é essa linha bem aqui, ó. Ele não está com o cache habilitado. Vou colocar apenas 8 megas. E agora eu vou apertar o Ctrl, segurar. Agora aperto o X. Lá embaixo ele está me perguntando se eu quero fazer essas mudanças. Eu aperto o Y e depois o Enter. Pronto. Só isso. Muito bem. O que nós vamos fazer agora é adicionar os repositórios para a instalação do MariaDB. Nano, etc, apt, sources list, .list. Muito bem, vamos lá embaixo, tá? Vou colocar também esse link no site, tá? Você seleciona Debian, pode ser também Ubuntu, não sei qual for o sistema operacional que você instalou. Aqui o meu é o Debian 8JS 10.1. Se fosse Ubuntu, ó, mesma coisa, 14.4, 10. Ele vai gerar sempre a mesma coisa aqui embaixo, no caso do Debian e do Ubuntu. Ó, o repositório é esse aqui, ó. Tá? Bem aqui embaixo, ó, preste atenção. Eu simplesmente vou colar ele bem aqui. Certo? Bom, feito isso, a gente só tem a salvar. Ctrl, segura o Ctrl, X, Y, Enter. Muito bem. Nós vamos adicionar a key desse repositório, que está bem aqui assim, ó. Tá? Copia, ó. Tá vendo? Cola e aperta o Enter. Ótimo. Agora, finalmente, você pode adicionar o repositório ao Debian. apt-get, a maioria dos comandos do Debian e Ubuntu são baseados em apt-get. Update. Agora ele vai carregar aqueles repositórios lá no arquivo que eu acabei de editar. Ótimo. Observe que agora nós temos aqui, ó, apt-get install MariaDB server. Muito bem. Vou dar uma limpada aqui, ó. Comando clear para limpar a tela. E vou colar aqui o apt-get install MariaDB server.
Viu? Vai ser instalado. Ele faz uma pergunta para você dizendo que vai ser ocupado 215 megabytes do seu disco. Você aperta o IES e depois o Enter. Aperta o Y e depois o Enter. Já estou dormindo aqui. Bom, aqui ele está perguntando qual vai ser o seu password ou a sua senha. Aqui, gente, é o seguinte, guarde essa informação, tá? Porque é a senha root do servidor. Você depois pode vir a precisar dela para recuperar algum banco de dados. Então, assim que você digitar aqui, você tem que salvar. Para recuperar depois, isso aqui é um pouco chato. Aperta o Tab aqui, ó, para ir lá para cima do OK. Enter. E de novo, a mesma senha. Tab para ir para cima do OK e Enter. Uma dica que eu também dou é o seguinte. Se você quer evitar lá todo o procedimento no Percona Tools, você pode. Porque o MariaDB ele já vai instalar também com um my.cnf padrão, que não consome muita coisa da sua máquina. Clear novamente, porque está lá embaixo, né? Fica ruim de enxergar. Muito bem, o servidor de banco de dados MariaDB está instalado. Nós vamos fazer agora é mover o arquivo otimizado que nós criamos para o diretório correto. Porque depois que é feita a instalação, ele também cria, como eu te falei, um outro my.cnf dentro de outro diretório. Então nós vamos substituir esse arquivo novo com aquele que nós criamos. O comando é esse aqui, ó, mv, quer dizer mover. Tá, você vai mover o arquivo /etc my.cnf e substituir o arquivo etc mysql.my.cnf. Pronto, já foi feito. Se você quiser verificar, você vem, ó, digita ou copia aqui o atalho nano. Tá aí o arquivo aí, ó, em outro diretório já, porque nós substituímos com esse comando. Ctrl Z para sair. Então, galera, é o seguinte, o que nós precisamos fazer agora é reiniciar o banco de dados. /etc /init.d /mysql restart. Esse é um dos métodos de reinicialização. Você também pode utilizar service mysql restart. Só que aí ele não vai te mostrar, ó, que reiniciou, tá entendendo? No DebianJS, para reiniciar o banco de dados, você deve utilizar isso aqui, ó, systemctl service restart mysql.service. Digita errado aqui. Systemctl. Também ele não mostra que está iniciando, né? Então isso causa uma certa insegurança. Então eu gosto de utilizar aquele método lá, /etc /initd /mysql espaço restart. Tá certo, galera? Então o MariaDB ele já está instalado. E ele já tem um certo nível de otimização para o WordPress. Obviamente não é a otimização perfeita para o WordPress. Tá certo? Agora, minha gente, nosso processo de instalação desse servidor, eu vou aqui rodar um comando para deixar o phpMyAdmin já no jeitinho instalado. Lá na frente nós vamos precisar dele. Eu gosto do phpMyAdmin,
mas eu prefiro trabalhar com o Adminer porque ele é muito mais leve, muito mais rápido e apresenta muitos menos erros do que o PHP-MyAdmin. Mas como a maioria está acostumada com PHP-MyAdmin, vou colocar a instalação do PHP-MyAdmin. Nós vamos deixar utilizando esse comando aí, ó, cd usr share e download do PHP-MyAdmin e apt-get install zip, um zip que vai precisar para descompactar o arquivo que nós vamos baixar e automaticamente e também mover PHP-MyAdmin traço 4.6.0 para só PHP-MyAdmin. Vamos fazer tudo isso através de uma única linha de comando, tá? Vou apertar o Enter, vamos ver o que acontece. Pronto, tá feito. Não precisei fazer várias coisas separadas, o sistema já fez tudo para mim. Então, PHP-MyAdmin já está pronto. Observe que eu entrei agora na pasta, ó, olha aqui. Vou dar um clique aqui para ficar claro. Eu já estou na pasta USR Share. Eu quero saber se realmente deu certo. O que eu vou fazer? LS para listar arquivos e pastas dentro do diretório que eu estou. Tá aí, ele lista. E aqui nós podemos ver, ó, o arquivo que foi baixado. Tá vendo? Esse arquivo foi descompactado e renomeado para este aqui, que é o que nós precisamos. Você tá vendo? Então agora nós vamos entrar dentro dessa pasta, cd php-myadmin, beleza? Vamos de novo rodar o comando ls e entrar, editar este arquivo aqui, ó, config.sample.inc.php. Tá vendo ele aí, né? O que nós vamos fazer então para editar? Nano, tá? Nano e colar o arquivo, o nome do arquivo. Para colar é só dar 2 cliques em cima dele. Depois, com um clique só, vem e colar. E a gente vem aqui, ó. E você pode adicionar uma série de números e letras. Não precisa se preocupar aí mais ou menos com o que vai ser digitado. Digite qualquer coisa aleatoriamente. Isso vai evitar que quando você estiver logado no PHP-MyAdmin, ele dá um alerta que está faltando uma key, tal. Ctrl X, Y, Enter. Mas ainda não terminou, certo? O nosso arquivo ainda tem o nome de config.sample.inc.php. Nós vamos renomeá-lo para mv, comando mv para renomear ou mover. Nome do arquivo original, nós estamos movendo ou renomeando o arquivo config.sample.inc.php para. Aí você remove essa parte aqui, ó. Tá vendo? E aperta o Enter. LS para rever os arquivos. Observe aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? Ele foi renomeado. Pronto. É só isso. O MariaDB está instalado. Nós deixamos também um PHP-admin pronto para quando o nosso sistema ter sido completado, ele vai entrar lá na frente para a gente acessar o MariaDB. Agora a gente ainda não pode acessar. Por enquanto é só isso, tá? MariaDB tá no jeito aí. Amanhã ou no próximo vídeo aula, o de número 4, nós vamos iniciar a instalação do PHP FPM e do Nginx com PageSpeed. Valeu, galera. Até a próxima. Não esqueça de dar um joinha aí, curtir e clicar no meu link aí de afiliado da Voltaire. Valeu!